O que rochas ancestrais, linhas gigantescas no deserto e cidades de pedra impossíveis têm em comum? Elas guardam segredos que, até hoje, desafiam a ciência e nos fazem questionar tudo o que sabemos sobre o nosso passado. Bem-vindos aos Segredos da Terra, o seu portal para os enigmas mais profundos da história humana. Se você é apaixonado por desvendar os mistérios do nosso passado, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhuma de nossas explorações. Nossa primeira parada nos leva à atual Turquia, para um lugar que reescreveu a história, Göbekli Tepe. Datado de mais de 11.000 anos atrás, este complexo de pilares de pedra maciça é mais antigo que as pirâmides e Stonehenge. A ciência nos diz que foi construído por caçadores-coletores, o que é surpreendente, pois acreditava-se que apenas sociedades agrícolas estabelecidas poderiam realizar projetos dessa magnitude. Mas o grande debate é: por quê? A teoria predominante é que Göbekli Tepe era um templo, talvez o primeiro do mundo, um centro de rituais e encontros. No entanto, alguns pesquisadores levantam a hipótese de que poderia ser um observatório astronômico, com seus pilares alinhados a eventos celestes. A verdade é que a função exata deste lugar monumental ainda é uma tela em branco para a arqueologia. Do antigo Oriente Médio, voamos para os desertos do Peru, para sobrevoar um dos maiores enigmas do mundo, as linhas de Nazca. Centenas de geoglifos gigantes, representando animais, plantas e formas geométricas, foram gravados no solo do deserto entre 590 e 512 Situ. A ciência concorda que foram criados pela cultura Nazca, removendo as pedras avermelhadas da superfície para expor o solo mais claro por baixo. Mas a questão que permanece é: para quem eram essas mensagens, visíveis apenas do céu? As hipóteses são muitas. A mais aceita é que tinham um propósito ritualístico, talvez ligadas a cerimônias para invocar água e fertilidade. Outros sugerem que formavam um gigantesco calendário astronômico. Há até quem especule, de forma mais controversa, sobre uma conexão com visitantes de outros mundos. Fato é que, do chão, as linhas são quase imperceptíveis. Seu verdadeiro propósito continua a ser um mistério que se estende por quilômetros de deserto. Nossa jornada termina nas alturas da Bolívia, em um lugar que desafia a lógica da engenharia antiga, Puma Punku. Parte do complexo de Tiahuanaco, suas ruínas são famosas pelos cortes incrivelmente precisos em blocos de andesito e diorito, algumas das pedras mais duras do planeta. A ciência estabelece que a civilização de Tiahuanaco floresceu ali há mais de 1.500 anos. O que intriga os pesquisadores é a tecnologia usada. Os blocos possuem entalhes perfeitos, superfícies lisas e encaixes em H, que parecem ter sido feitos com ferramentas de alta precisão. Como uma cultura sem a roda ou um sistema de escrita conhecido conseguiu cortar, transportar e montar essas pedras, algumas pesando mais de 100 toneladas, com tal perfeição? As teorias variam desde o uso de técnicas perdidas com ferramentas simples até hipóteses mais ousadas, que sugerem uma tecnologia muito mais avançada do que imaginamos para a época. Puma Punku é um quebra-cabeça de pedra que a ciência ainda está tentando montar. Göbekli Tepe, Nazca, Puma Punku. Deixando a América do Sul, nossa expedição nos leva a um dos pontos mais isolados do planeta, a Ilha de Páscoa, ou Rapa Nui. Famosa por suas centenas de estátuas monumentais, os Moai, esculpidas pelo povo Rapa Nui entre os séculos 13 e 16. A ciência entende que os Moai representam ancestrais deificados. O que ainda gera um intenso debate é como eles foram transportados. Com alguns pesando mais de 80 toneladas, mover essas estátuas por quilômetros parece uma tarefa sobre-humana. As hipóteses incluem o uso de trenós de madeira, cordas e uma teoria de que os Moai foram feitos para andar em pé. O colapso da civilização Rapa Nui é outro campo de estudo complexo, com evidências que agora sugerem um declínio mais gradual e multifatorial do que se pensava. Agora, viajamos para o Sudeste Asiático, para a enigmática planície dos Jarros, no Laos. Espalhadas pela paisagem, encontramos milhares de gigantescas urnas de pedra.
algumas com até 3 metros de altura. Datadas da Idade do Ferro, seu propósito exato é um dos mistérios mais intrigantes da arqueologia na região. A teoria mais aceita, apoiada por descobertas de ossos humanos, é que os jarros serviam como parte de elaborados rituais funerários, talvez para a decomposição inicial dos corpos antes do enterro secundário. No entanto, lendas locais falam de um rei gigante que usava os jarros para fabricar vinho de arroz. A verdade permanece selada dentro dessas estruturas de pedras silenciosas. Nossa última nova parada nos mergulha nas águas da costa do Japão, para explorar a controversa estrutura de Yonaguni. Descoberta por um mergulhador em 1986, esta formação submersa exibe terraços planos, ângulos retos e pilares que parecem ter sido esculpidos. O debate científico é acalorado. Seria uma cidade perdida? Uma Atlântida japonesa, submersa por um terremoto há milhares de anos? Ou é simplesmente uma formação geológica natural, moldada por correntes oceânicas e atividade sísmica? Geólogos apontam para a natureza do arenito da região, que tende a fraturar em linhas retas, enquanto outros argumentam que a complexidade e a simetria da estrutura desafiam uma explicação puramente natural. Yonaguni permanece no limbo entre a arqueologia e a geologia, um mistério nas profundezas do oceano. Nossa viagem continua para a planície de Salisbury, na Inglaterra, onde se ergue um dos monumentos pré-históricos mais famosos do mundo, Stonehenge. Com suas enormes pedras dispostas em círculos concêntricos, este local fascina a humanidade há séculos. A ciência data sua construção em várias fases, começando há mais de 5.000 anos. Sabemos que as pedras menores, as Blue Stones, vieram de mais de 200 quilômetros de distância, no país de Gales, um feito de transporte monumental para a época. O grande debate, no entanto, é sobre seu propósito. As teorias mais fortes sugerem que era um templo alinhado com os movimentos do Sol, especialmente os solstícios de verão e inverno. Outras hipóteses apontam para um local de cura, um cemitério de elite ou um complexo calendário astronômico. A verdadeira função de Stonehenge provavelmente envolvia uma combinação desses elementos, refletindo a complexidade da sociedade que o construiu. 3 lugares, 3 épocas, um sentimento em comum: a certeza de que a história da humanidade é muito mais complexa e misteriosa do que os livros contam. Cada pedra e cada linha no deserto são um lembrete do quanto ainda desconhecemos. O que você acha? Qual desses lugares te intriga mais? Deixe sua opinião nos comentários e nos diga sobre qual outro mistério você gostaria de ver em nosso próximo vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima exploração aqui nos Segredos da Terra.